Trabalhar como corretor autônomo, trabalhar em uma imobiliária pequena ou imobiliária grande, trabalhar em uma construtora ou montar a sua própria imobiliária. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, permita-me apresentar. Meu nome é Jonatas Rosa, sou corretor de imóveis há mais de 18 anos e há mais de 9 anos eu venho gerando conteúdo como esse aqui para você aqui no YouTube, conteúdo específico para corretores de imóveis, tá? Então, se você é novo, depois dá uma olhadinha nos outros vídeos anteriores aí que tem bastante conteúdo. Já se inscreve no canal, são mais de 250 vídeos já produzidos e até o final desse ano eu lhe garanto que nós chegaremos na marca de 300 vídeos, todos gratuitos, voltados especificamente para você, corretor de imóveis, ou você que quer ingressar nessa profissão, tá bom? Para você que já é da casa, seja bem-vindo novamente. E vamos acompanhando esse passo a passo aqui, esse roteiro que a gente está fazendo do começo até o final da jornada, para você saber absolutamente tudo sobre a profissão. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essas diferenças. Principalmente quem está entrando no mercado tem uma dúvida, às vezes o cara é muito visionário, né? O corretor, quando o cara entra, ele já sabe, eu já falei isso, né? No primeiro vídeo lá onde eu falo sobre as coisas que você precisa saber antes de se tornar corretor, eu digo para você estar preparado. E o corretor, ele é um empreendedor, ele não tem um salário, não tem nada, então ele tem que estar preparado para isso. E às vezes, nesse espírito de empreendedor, eu vejo muita gente entrando, eu vou montar a minha imobiliária, eu vou montar um negócio. Pô, legal, cara, é importante que você tenha foco, é importante que você tenha objetivo, que você tenha um caminho a traçar, mas eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre esse processo, porque às vezes você entrar no mercado sem muita experiência, sem carteira de clientes, sem carteira de imóveis, e já sair abrindo a sua imobiliária, tem um custo alto, enfim, isso aí pode ser mais arriscado do que você pensa, tá? Não estou dizendo para você não fazer isso, que a minha ideia aqui é esclarecer, porque eu já fui corretor autônomo, já trabalhei em imobiliária pequena, imobiliária grande, construtora e já tive própria imobiliária. Então, eu tenho propriedade para falar para vocês sobre isso, tá? O que eu vejo como diferença? Corretor autônomo. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser um corretor autônomo? Vantagem de um corretor autônomo que encanta muita gente. Eu sou meu próprio chefe, eu tenho liberdade de horário, não tenho gerente me cobrando venda, não tenho nada. Isso é bom por um lado, mas se você for meio protelador, se você for meio preguiçoso, sei lá, se você não tiver muito afim, muito determinado, às vezes é bom ter alguém puxando ali, tá? É uma vantagem, você tem essa flexibilidade de horário, não entenda isso como você ter tempo para fazer outra coisa, que eu já falei, isso não dá certo, tá? Outra grande vantagem, que é o que encanta muita gente, a comissão é toda sua. Muito bem. Toda sua, entre aspas. O corretor autônomo eu acho que é o cara que mais faz parcerias. Tá? Isso é mais uma vantagem do corretor autônomo, que ele está mais livre. Às vezes tem imobiliárias que, por política própria, não fazem parceria, ou tem algumas regras sobre parceria que impede o corretor de fazer essas parcerias com outras imobiliárias. Claro que é importante você tomar bastante cuidado com essas parcerias, verificar bem com quem que está falando, deixar tudo bem documentado, porque já tomei bola nas costas fazendo parceria, como corretor autônomo, tá? Então é importante você tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Quais são as grandes dificuldades do corretor autônomo? Primeira delas, formar uma carteira de clientes. Segunda, formar uma carteira de imóveis. Para poder formar carteira de clientes, você precisa ter uma carteira de imóveis, porque assim, entenda o seguinte, mesmo como autônomo, você é a sua imobiliária, é o você SA, tá? É o corretor SA, o que eu digo do corretor autônomo. Você é uma empresa, uma microempresa, uma empresa de uma pessoa só por enquanto. Se fosse uma loja, você teria que ter estoque, né? Você vai fazer divulgação do quê? Né? Então a prioridade sempre é ter imóveis em pauta, ter carteira de imóveis, tá bom? É mais difícil sozinho você montar uma boa carteira de imóveis. É um pouco mais complicado. Quando você está trabalhando numa imobiliária que tem outros corretores, você tem mais corretores trazendo imóveis que você pode usá-los para atrair clientes e, obviamente, para vender, tá? Então essa é uma grande dificuldade do corretor autônomo. A sua carteira de clientes da mesma forma, né? Vai ser aos poucos até que você consiga formar uma carteira. Eu acredito que o corretor autônomo ele vai levar um pouco mais de tempo para ele conseguir ter um resultado bom, para ele ter um resultado bom que eu digo assim, um resultado constante. Essa eu acho que seria a palavra mais adequada.
Um corretor numa imobiliária, ele ganha um percentual um pouco menor, mas ele tem uma maior constância, porque ele tem a divulgação da imobiliária, o custo dele é infinitamente menor, ele vai ter só o custo dele pessoal, o corretor autônomo tem o custo pessoal do seu CRM, talvez do seu site, de anúncio que ele vai fazer, placa, etc, etc. Mesmo que você não abra uma imobiliária, como corretor autônomo, você também vai ter custo, tá? E não é um custo baixo. O pessoal, principalmente desses portais, está metendo a faca com força. E não adianta você querer trabalhar sem estar nos portais aí, porque vai ser muito difícil você pegar cliente. O cliente que está procurando, ele está olhando nos portais. Então é importante que você esteja lá também, tá bom? Corretor de imobiliária. Daí tem o da imobiliária grande e o da imobiliária pequena. O corretor de uma imobiliária, ao contrário do que muita gente entende, ele não é um funcionário da imobiliária. Ele não trabalha para a imobiliária. Ele é um sócio da imobiliária que ele ganha uma parte do lucro. Ele normalmente ganha um percentual até menor do que a imobiliária em si, só que a participação dele no custo dessa empresa é zero. Normalmente é zero. Existem empresas que fazem um sistema diferente, mas eu estou falando da imensa maioria, tá? O que acontece? Normalmente o corretor ganha ali até 50% da comissão, depende muito. Às vezes é 40%, imóvel de terceiros, muitas vezes a gente paga para o captador do imóvel, então tem uma parte para o captador, uma parte para o vendedor e uma parte da imobiliária. Então é como se ele fosse um sócio, tá? Ele não participa nas despesas, só que ele não participa em 100% do lucro, tá? Ficou claro isso? E aí qual que é a grande diferença de trabalhar de repente numa imobiliária pequena ou numa imobiliária grande? Cara, a imobiliária grande, ela vai te trazer nome, vai te trazer respaldo. Muitas vezes você vai ter um ambiente físico melhor para receber o seu cliente. Muitas vezes, na maioria das vezes, uma imobiliária grande ela tem uma boa estrutura física, ela já tem um marketing forte, ela já tem nome na cidade, você se apresenta dizendo, sou da imobiliária tal. Legal, as pessoas já conhecem, isso é muito bom, isso ajuda bastante, tanto para a captação de imóvel, quanto para você se apresentar para um cliente, desde que essa imobiliária não esteja queimada no mercado, tá? Que às vezes isso aí pode ser um tiro que sai pela culatra. Porém, existe a contrapartida das grandes imobiliárias, que são, em primeiro lugar, a concorrência interna. Você vai ver o que cruza de cliente na mesma imobiliária, com seus colegas ali, o cliente que vem falar com você vai falar com outros colegas também, muitas vezes, tá? E tem imobiliárias, inclusive, que fomentam essa rivalidade entre os corretores, uma competição, muitas vezes saudável, mas às vezes ele passa desse ponto. A outra coisa que eu analiso como não tão vantajosa de uma imobiliária, vamos chamar de ponto negativo, tá? Tem os pontos positivos e negativos. O ponto negativo de uma grande imobiliária é que normalmente o seu gestor ele vai ter uma equipe grande para ele cuidar. Algumas grandes imobiliárias investem bastante em treinamentos para a equipe, trazem alguém de fora para ir lá, para palestrar, para dar um treinamento, etc, etc. Mas aquele contato para quem está começando mesmo, de pegar na mãozinha e dar aquele suporte, você vai encontrar com maior facilidade numa imobiliária pequena, uma imobiliária de pequeno porte, onde normalmente o dono da imobiliária, que tem um grande conhecimento, vai te ensinar tudo. É mais comum que numa grande imobiliária eles te limitem até um certo ponto. O corretor faz a prospecção, faz atendimento, na hora do fechamento chama o gerente, por exemplo. O corretor não participa de um contrato, o corretor não sabe o que precisa pegar de documentação no cartório, não sabe qual o trâmite para fazer a escritura, para fazer um financiamento bancário. Numa imobiliária pequena, a probabilidade de você ter um gestor te dando esse suporte é muito maior. Já falando sobre imobiliária pequena, quais são as desvantagens da imobiliária pequena? Uma imobiliária pequena, você provavelmente não vai ter uma estrutura física tão bonita e glamurosa como de uma imobiliária grande. Provavelmente você não vai ter um nome tão forte na cidade. Provavelmente você não vai ter um marketing muito grande, uma carteira de imóveis muito grande, nem outros vários corretores trazendo imóveis para sua prateleira, para você ter mais coisas para divulgar e mais imóveis, mais produtos para você vender, tá? Tá, Jonatas, no fim das contas, o que tu acha que é melhor? Cara, depende muito do que você quer.
Depende muito, cara. As duas... eu trabalhei em imobiliárias muito grandes, cara. Trabalhei em imobiliárias que era uma das maiores do Brasil, numa rede, né? Não na empresa, não na sede maior do Brasil, mas numa rede que era uma das maiores do Brasil. Eu fui gerente durante 1 ano e pouco numa imobiliária que só a minha equipe tinha mais de 20 corretores. Eram mais de 100 corretores dentro da imobiliária. Aprendi muito lá, aprendi muito. E trabalhei também em imobiliária com 3, 4 corretores, onde eu também aprendi muito. Então, assim, cara, depende muito do teu perfil. Essas imobiliárias grandes, normalmente, você tem um ritmo mais pegado, cobrança e tal. Na imobiliária menor, eu acho que você aprende um pouco mais. Para quem está iniciando, para quem está começando no mercado, eu acho que você vai ter um suporte melhor numa imobiliária pequena. Cara, depois você quer migrar para uma grande para ver como é que é a experiência, foi o que eu fiz. Eu comecei numa pequena, falei, cara, eu quero trabalhar numa empresa grande, para ver como é que é o comportamento deles, para eu aprender mais, para aprender uma coisa nova. E fui, aprendi e tal. Enfim, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Ok, Jonatas, e para eu trabalhar com uma construtora? Aí tem várias variáveis. Primeiro porque é o seguinte, existem construtoras que elas contratam corretores como vendedores, que inclusive algumas pagam um salário ou uma ajuda de custo e, obviamente, nem tudo são flores, nem tudo cai do céu. Essas que pagam alguma coisa fixo para o corretor, normalmente o percentual da comissão reduz. Tem, inclusive, algumas imobiliárias que já estão fazendo isso, tá? Que eles dizem, eu te pago um fixo ou eu te pago uma ajuda de custo, só que a comissão é um pouco menor. Cara, de algum lugar tem que sair, tá? De algum lugar tem que sair. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar por comissão. Eu sou corretor de imóveis, ponto. Aí, porém, para a construtora tem uma outra situação. Hoje, eu, Jonathan, estou trabalhando com uma construtora aqui. Eu gosto de trabalhar com construtora porque, cara, eu gosto de trabalhar lançamento. Eu gosto de trabalhar produto novo. Né? Eu gosto de trabalhar obra. Tem todo aquele... Não sei, me fugiu a palavra agora, mas tem toda aquela dinâmica, aquela fantasia, aquela loucura, aquela coisa do prédio estar construindo, de estar entregando e tal. Claro que é importante você ter cuidado de qual construtora que você vai se vincular, pegar uma empresa séria, uma empresa que vai entregar uma coisa que está prometendo entregar, que vai entregar no prazo que está prometendo. A vantagem de trabalhar numa construtora é que você vai se tornar especialista mais rápido, tá? Você vai ter um conhecimento melhor sobre aquele produto. O marketing normalmente é da construtora, e a construtora normalmente investe em marketing mais do que uma grande imobiliária, ou igual ou mais, depende do porte da construtora, obviamente, e depende do porte da imobiliária. Aí é uma coisa importante você saber, principalmente você que está iniciando agora, existe uma diferença entre você trabalhar com produto novo, lançamento, e trabalhar com imóveis usados, imóveis de terceiros, revendas, enfim. O imóvel usado, você trabalha para o cliente. Você pega um cliente e diz assim, tá, ok, o que você quer? Eu quero um apartamento assim, assim, assado. Ok, eu vou buscar para você. E aí você volta para o cliente, encontrei essas opções, o que você acha? Vamos visitar e tal. Você trabalha para o cliente. Quando você trabalha com uma construtora, com lançamento, normalmente é o contrário. Normalmente você trabalha produto. Você chega para o cliente e diz, eu tenho esse produto aqui, quer comprar? Não, beleza, próximo. Entende? Você não é tão apegado no cliente. Se aquele cliente não serve para aquele produto específico, para aquela construtora, cara, você descarta e vai para outro. Tem a opção de você estar trabalhando numa imobiliária multiprodutos que tenha terceiros e construtora, e aí você vai mesclar um pouco sobre isso, tá? Se é o seu caso, você está começando agora e está nesse caso de uma empresa mista, eu recomendo que você veja o vídeo anterior aí que eu gravei, onde eu falo o título Me Tornei Corretor e Agora, por onde começar. Que aí eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como que é essa diferença e como que mescla, né, para trabalhar com os dois juntos. Ok. A outra opção, montar a minha imobiliária própria. Cara, acredito que esse aí seja um objetivo da imensa maioria dos corretores que iniciam na profissão, seja um objetivo a médio e longo prazo. E eu acho bacana que seja um objetivo a médio e longo prazo. Se você tem isso como objetivo a curto prazo, você pode dar um tiro no pé. Tá? Conheço muitos corretores que trabalharam comigo, que saíram da minha equipe, hoje tem suas próprias imobiliárias, eu fico muito feliz por isso. Né? Pode pensar, eu vou sair, vou montar imobiliária. Tem dono de imobiliária que fica brabo do cara sair. Eu fico brabo se o cara sair para trabalhar em outra profissão. Para dizer, não deu certo. Agora, o cara que sai para montar a sua própria imobiliária, eu acho legal. Agora, entenda o seguinte, falando um pouquinho sobre custos, tá? Corretor autônomo. Não estou falando de imobiliária ainda, vou voltar lá para o corretor autônomo. O corretor autônomo,
ele vai ter, além do custo básico dele, corretor de imobiliário, ele tem o custo da sua despesa normal, gasolina, alimentação, roupa, etc. O corretor autônomo, todo o marketing é dele. Ele vai ter um custo ali com um CRM, ele vai ter o custo provavelmente com algum software ali para captação de imóvel, ele vai ter um custo com o site dele, com hospedagem de site, domínio, ele vai ter um custo gráfico de placa, cartão de visita, folder, às vezes que vai fazer, até mesmo material simples de ficha de proposta, ficha de captação, etc, etc, etc. Né? Enfim, ele tem um custo operacional. A imobiliária, além desse custo, você tem o custo da abertura da empresa, você tem o custo da contabilidade, que não é barata, você tem o custo do crédito jurídico, que você vai pagar o físico e o jurídico, e você vai ter o custo de uma estrutura, tá? E manter uma estrutura que, por menor que seja, vai custar mais do que você pensa. Não estou falando só para montar. E um erro que a maioria do pessoal comete, e eu já cometi também, quando for montar uma imobiliária, o cara só vai lá no LX ou nas lojas lá e vai vendo, quanto é que custa uma mesa de escritório, quanto é que custa uma cadeira, eu consigo montar um escritório aqui com tanto, é barato, ok. Isso aí não é caro. O caro é o que você vai pagar todo mês de mensalidade. Portais, isso inclui no autônomo também, cara, portais estão uma fumada. Portais, CRM, cara, hoje, eu estou gravando esse vídeo, é dia 14 de fevereiro de 2024. Hoje, dificilmente você consegue tocar uma imobiliária com um custo abaixo de R$5.000 por mês. Eu diria que hoje um corretor autônomo teria que ter um investimento no mínimo, não estou falando em marketing, não estou falando em campanhas, em nada. Um custo médio mensal em torno de R$2.500, R$2.000 a R$3.000, depende muito do que você vai fazer também. Mas para uma imobiliária pequena, você vai ter o custo inicial para montar e depois você vai gastar mais, vai investir mais ou menos R$5.000 por mês. Cara, você tem uma equipe, você tem gente qualificada para tocar com você, acho interessante, toque, mas assim como para entrar na profissão, eu sempre recomendo que você esteja bem calçado financeiramente. Para abrir sua própria imobiliária, você tem que estar bem calçado, ter um bom portfólio de imóveis e uma boa carteira de clientes também, tá? Vamos lá, um detalhe importante que eu anotei aqui, que eu quero conversar com vocês, esse custo operacional que eu estou falando é principalmente sobre venda. A locação, ela no início, ela dá muita despesa. Futuramente ela paga a despesa da imobiliária e mais futuramente ainda ela começa a dar lucro. Eu, particularmente, nunca trabalhei com locação, eu não gosto de locação, é um negócio que eu acho que dá muita dor de cabeça, mas dá muito dinheiro. Tá? Hoje a imensa maioria das imobiliárias que estão tendo um bom resultado, imobiliárias pequenas que estão sobrevivendo, estão trabalhando com locação. Tá? Essa é uma das opções. A outra coisa que eu acho importante, vou montar uma imobiliária. Cara, você tem um parceiro de confiança, você tem um corretor que você quer que trabalhe com você, bota esse cara para dentro. Bota esse cara embaixo do guarda-chuva, bota esse cara com uma participação na empresa, no amor e na dor. Bota pelo menos 20% para esse cara, para ele entrar como sócio seu, ele vai vestir a camisa de outra forma. Tá? Eu penso que o modelo tradicional de imobiliária, aquele antigo, que o cara sozinho montava a imobiliária, ele mais um sócio, e botava 5, 10 corretores para trabalhar ali, só com venda, é bem difícil, tá? A não ser que você tenha uma equipe muito boa. E equipe é um troço que você está sempre montando. Entra um, sai outro, você está sempre montando. Às vezes você tem um cara muito bom e ele já percebeu que ele é bom, é ele que quer montar a imobiliária dele. Entende? Então você tem que prestar atenção nisso também. Tá? Enfim, para todas as situações, como autônomo, corretor de imobiliária ou como montar sua própria imobiliária, é importante você fortalecer sua carteira de clientes. Para fortalecer sua carteira de clientes é importante você ter produto para trabalhar. Bons produtos, produtos de qualidade. Tá? Foque em buscar imóveis, foque em ter bons imóveis bons de preço, bons de imagem, né? Não imóvel muito detonado, muita coisa assim. Imóveis que estejam dentro do seu portfólio, do que se trabalha, dentro do seu foco de atuação. Tá? Se você quer se especializar um pouco mais sobre captação, eu já comentei aqui sobre o curso Masterclass em Captação de Imóveis, que é um treinamento bem completo
para você buscar o máximo de imóveis, para você buscar imóveis qualificados para sua imobiliária ou para você, corretor autônomo, ou você que está iniciando. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não quiser, não tem problema, continuo afirmando que é de extrema importância você ter boas captações, você ter uma boa carteira de imóveis, que é isso que vai te trazer clientes, tá? Seja fazendo esse curso ou estudando de outra forma ou fazendo do seu jeito, bota produto na prateleira, independente do que você decidir. Eu espero que tenha sido claro, tá? E assim, eu não quero interferir em decisão de ninguém, cara. Eu tô dando a minha versão, a minha opinião pessoal do que eu já passei. Como eu falei para você, eu já fui tudo isso aqui. Eu já passei em todas essas etapas aqui, tá? Então assim, se o teu coraçãozinho tá mandando você chegar e já abrir uma imobiliária direto, vai lá, queridão. Toca a ficha, mano. Toca a ficha, vai com tudo para cima, né? Mas vai guardado com uma grana legal para você poder investir, para entrar de cabeça e ó, trabalho, tá? Para começo, eu acho sempre melhor você pegar experiência com quem já tem mais experiência. Começar numa imobiliária, aprender um pouco, depois formar sua carteira, de repente começar a trabalhar sozinho, depois montar sua imobiliária. Talvez seja um caminho bem interessante, mas isso só quem vai definir é você. Tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha clareado um pouco as suas ideias, se você estava com essa dúvida. Se você ficou ainda com alguma dúvida, usa os comentários. Se tiver alguma outra sugestão também, até sobre outro tema de vídeo, pode colocar aí nos comentários. E se por acaso você gostou desse vídeo, deixa ali o seu like, compartilha com seus colegas que podem estar passando por esse momento de decidir. Tá bom? Já se inscreve no canal para você receber mais conteúdos voltados especialmente para você, corretor de imóveis. E eu te espero aqui no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de trabalho com imóvel popular, médio, alto padrão, qual que é o público, qual que é a estratégia, como que a gente vai trabalhar isso daí. Tá bom? Valeu, um grande abraço e até o próximo.